Teste Fé para Viver, nós vamos falar um pouco sobre salvação. O que é salvação? Muitas pessoas, quando falam de salvação, elas simplesmente perguntam: mas salvos de quê? Para que eu preciso ser salvo? Por que isso? Porque a gente pensa que salvação é quando a gente está em perigo de alguma coisa. Quando você está num perigo iminente de ser vítima de algo, você então precisa de salvação. Por exemplo, quando você está no trânsito e acontece um acidente muito grave e a pessoa escapa do acidente, aí você fala: puxa vida, fui salvo. Ou seja, você foi poupado ali daquela tragédia. Então, quando se fala de salvação em Cristo Jesus, quando se fala para a pessoa assim: você precisa de aceitar Jesus, as pessoas falam: já aceitei, eu não preciso de salvação. O que é salvação? Para nós entendermos o que é salvação, nós vamos começar lá de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, cria Adão, depois cria a mulher, cria Eva, Deus, quando ele acaba a criação, no versículo 31, Gênesis diz que tudo que Deus criou era bom, era muito bom, está escrito aqui nas palavras do Senhor, tudo muito bom. Deus criou o homem justo, o homem reto, o homem não tinha pecado, o homem ele tinha um relacionamento com Deus. Todos os dias Deus vinha passear com Adão e Eva, vinha ter um contato com eles. Logo no fim do dia, Adão e Eva tinham um relacionamento com o Senhor Deus. O que acontece? Qual que era a base desse relacionamento? O amor. Mas tinha uma regra, tinha um limite. Deus falou para eles também, tá, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e também no versículo 17, que Deus deu uma ordem, que eles poderiam comer de todo o fruto do jardim do Éden, mas de um fruto, do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. E o que acontece? Todo mundo sabe a história. Eva foi enganada pela serpente, que é a figura do Satanás, a figura do diabo. Eva então come aquele fruto proibido e dá para o marido, dá para Adão, que também come. E naquela hora, eles então desobedecem a Deus. Naquele momento, o homem se torna independente de Deus. O homem então tem esse relacionamento cortado. Esse é o pecado. Muitas pessoas pensam que pecado é matar, pecado é roubar, pecado é falar mentira, pecado é prostituir, pecado é fumar, é beber. Isso tudo é consequência do pecado. O grande pecado é errar o alvo. O alvo de Deus para o homem é ter um relacionamento de amor com Ele, que o homem fosse obediente. Mas o homem desobedeceu a ordem de Deus. E a consequência? Todo erro traz uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. E a grande consequência foi que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Agora, eles fora da presença de Deus, longe de Deus, essa separação espiritual, eles agora têm que trabalhar, eles agora têm que, com o suor do rosto, conseguir o sustento, com o suor do rosto agora, com muitas dificuldades, eles começam a ter uma vida longe da presença de Deus. E um detalhe, é que a própria terra também foi contaminada pelo pecado do homem. A terra começou a ter espinhos, a ter também ervas daninhas, a terra também foi prejudicada pelo pecado. Lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. Romanos 6, 23 também diz que o pecado, ele produz morte. Então o pecado de Adão e Eva, quando eles erraram o alvo, quando eles desobedeceram a Deus, essa desobediência, ela passou para todos os homens. Todos nós nascemos num estado de rebelião contra Deus. Ou seja, nós tentamos viver independentes de Deus. Mas Deus nos criou dependentes dele. Então, se o pecado produz morte, então todos nós deveríamos morrer. Todos nós, para pagar o nosso pecado, deveríamos morrer. É por isso que na antiguidade se matavam cordeiros, carneiros, animais, eles eram derramados o sangue de cada um daqueles animais para remissão dos pecados, para quê? Para que Deus aceitasse como justiça e aquela pessoa, por causa do pecado, não morresse. Mas em Hebreus nos diz que isso era tudo sombra do que aconteceria com o Filho de Deus, com Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, que se ofereceu para morrer no seu lugar, no meu lugar.
Jesus nos salvou da ira de Deus. Jesus nos salvou da morte eterna. Isso é salvação. Ele nos salvou então de quê? Dos nossos pecados. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, diz o seguinte, que o anjo Gabriel falando com Maria, falando com José, fala assim, e o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus, a palavra Jesus é Salvador, ele veio para isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido, minha querida, quando Deus ama o homem, mesmo pecador, mesmo um homem separado de Deus, Deus ainda continua amando esse homem e ele manda o único filho, o único capaz de pagar a sua dívida, a minha dívida para com Deus era Jesus, sem pecado. É por isso que Deus aceita o sacrifício de Jesus e o sacrifício dele é substitutivo, é vicário, ou seja, na cruz. Jesus então, ele paga a nossa dívida. Nós podemos então ter um novo acesso ao Pai. É como se a gente estivesse no abismo. É como se Deus estivesse de um lado, a gente do outro, e no meio um abismo que a gente não pode passar, porque há o pecado. Aí vem a cruz, que é essa ponte, nós temos caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho de volta para Deus. É por isso que nós temos que aceitar. Quando a gente fala aceitar Jesus, é aceitar que o sacrifício dele serve para mim, serve para você. Que o sacrifício dele, então, pagou a sua dívida, a minha dívida. O que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que apenas aceitar e com a boca confessar. Algumas pessoas pensam que tem que fazer algo. Ah, isso é muito fácil, eu preciso ter uma penitência, eu preciso sofrer. Não precisa de nada disso. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 8, nós vamos ler Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 até o 10, fala o seguinte, a salvação ela é de graça por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela não é feita por obras para que ninguém se glorie. O que é isso? Nós não precisamos mais fazer nada. Nós temos que crer. É por isso que é necessário fé. É necessário exercer fé em Cristo. Ou seja, nós não temos um vídeo dele morrendo na cruz, nós não temos uma revista com as fotografias, não temos uma reportagem do jornal mostrando que ele morreu, mas pela fé nós cremos que ele veio ao mundo, que ele morreu na cruz, mas que ele ressuscitou, ele ressurgiu naquele dia de Páscoa e que ele foi para o céu e ele retornará. E nós teremos uma vida eterna com Deus. Quem não consegue visualizar isso, quem não consegue crer nisso, quem não consegue convidar Jesus para vir morar dentro do seu coração através do Espírito Santo, essa pessoa depois, no último dia, no juízo, ela vai ter então sobre ela a condenação, a ira de Deus, ou seja, ela não aceitou essa salvação, ela vai viver eternamente separada de Deus. Isso é morte, morte eterna, morte espiritual. Eu espero que você possa fazer um convite para que o próprio Jesus venha entrar na sua vida. Aí você pode dizer assim, eu escuto muito falar disso, mas eu não sei como fazer isso. É simples, basta você fechar os seus olhos e fazer uma oração, e a partir desse momento você então tem uma nova vida. Você começa então a desfrutar de um novo relacionamento com Deus. Como isso acontece? É uma coisa que é individual, é você e Deus. Eu queria te desafiar a fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos e orasse assim comigo. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu aceito que o seu sacrifício valeu para que todos os meus pecados fossem perdoados. Então, em nome de Jesus, Pai, perdoa os meus pecados, transforma minha vida, eu quero ter uma vida que agrada a Ti. Me ajuda, em nome de Jesus. Amém. Uma oração tão simples, tão fácil de fazer, não vai acontecer nenhum relâmpago, nenhum anjo vai descer do céu para estar fazendo uma algazarra, não vai ter barulho, não vai ter nada, é uma coisa simples. Você plantou isso no seu coração, você creu, e aí o que eu vou fazer depois de crer? Aí eu vou começar a ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele depende de nós. Nós precisamos, então, estar buscando a Deus, conhecendo. Como é que eu conheço a Deus? Principalmente através da Bíblia. Essa é a Bíblia. Ah, eu não entendo.
quer uma Bíblia que tem uma linguagem mais, vamos dizer, linguagem de hoje, uma linguagem mais atual, começa lendo os Evangelhos. Começa pelo Evangelho de Marcos, que é o menor, são 16 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, com 15 dias praticamente você já leu o Evangelho de Marcos, você vai ver muito sobre a vida de Jesus. Passe para outros evangelhos, começa a ler livros, começa a se interessar. Você é fruto daquilo que você se interessa. Que essa salvação entre na sua vida e não saia nunca mais. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.